Já pensou no que teria acontecido se Michael fosse eliminado, deixando Fredo no comando do império mafioso da família Corleone? E se o plano de Hyman Roth realmente tivesse se concretizado e Michael não tivesse sido tão sortudo? O que exatamente teria acontecido com a dinastia da família Corleone? Vamos descobrir como Dom Fredo teria lidado sendo o Dom e quais seriam as repercussões de seu reinado. Existem dois cenários possíveis que poderiam ter levado ao glorioso reinado de Dom Fredo. O primeiro sendo se, por algum motivo, ele fosse autorizado a assumir por Vito, seja porque Michael ainda estava se escondendo ou estava no carro com Apolonia. Assim, o cenário mais provável, e um que quase aconteceu, teria sido após o golpe orquestrado por ninguém menos que o astuto Hyman Roth, onde ele teria eliminado Michael, o último verdadeiro Corleone. Embora Fredo pareça não ter tido conhecimento do golpe contra Michael, ele apenas queria uma parte do acordo para provar a si mesmo. Mas é possível que isso fizesse parte do acordo com Roth e Johnny Ola, onde ele os ajudaria a eliminar Michael para poder assumir como Dom. O plano de Hyman Roth foi muito elaborado e vinha sendo preparado por anos, esperando a oportunidade certa. Analisamos em um dos nossos vídeos anteriores os motivos de Hyman Roth por trás de querer destruir a família Corleone, mas aqui está o resumo. Nos anos seguintes à morte de seu amigo próximo e parceiro de negócios, Moe Greene, Roth aceitou a situação e continuou como de costume. Então, quando ele apareceu morto, eu deixei pra lá. Mas ele nunca havia realmente esquecido disso e jurou vingar seu amigo. No entanto, Roth era muito maquiavélico e extremamente inteligente. Ele sabia exatamente quem era o responsável, mas esperou pela oportunidade perfeita, e essa oportunidade logo se apresentaria. Hyman Roth e seu braço direito, Johnny Ola, tinham grandes interesses em Las Vegas. E então, quando o jovem e ambicioso Michael Corleone fez sua presença ser conhecida em Nevada, parecia que o destino finalmente deu a Roth a oportunidade que ele tanto ansiava. Mas não seria fácil, e assim ele começou a implementar seu plano mestre, que consistia em 3 grandes etapas. Etapa 1, a cortina de fumaça. Na Lei 3 das 48 Leis do Poder, enfatiza-se a importância de enganar para disfarçar suas ações. Sempre oculte suas intenções. Se você mantiver as pessoas desequilibradas e no escuro, elas não poderão contrariar seus esforços. Conduza-as pelo caminho errado, com uma pista falsa, ou crie uma cortina de fumaça. E quando perceberem o que você está fazendo, será tarde demais para interferirem. Nesse caso, sua cortina de fumaça foi o Acordo de Havana. O acordo era realmente legítimo, o que fez com que Michael acreditasse nele. Etapa 2. Infiltrar a família Corleone. Etapa 3. Eliminá-lo. Para a etapa final de seu plano, Roth decidiu que o momento perfeito para atacar seria após a comunhão de Anthony, onde ele sabia que a guarda de Michael estaria baixa. Assim, do ponto de vista de Roth, o Acordo de Havana não fazia parte da equação, mas sim algo para atrair Michael, escondendo suas reais intenções para poder eliminá-lo. Mas, quando Michael milagrosamente sobreviveu, Roth se adaptou e viu uma oportunidade de reestruturar seu plano e eliminá-lo de uma vez por todas, o que explica por que Roth ficou extremamente frustrado e quebrou seu caráter, deixando Michael saber o que ele realmente estava pensando. Estava claro para Michael que os 2 milhões que Roth queria eram a única razão pela qual ele estava hesitando. Antes de eu chegar ao meu hotel, serei assassinado. O dinheiro está na mesa. Saberei que tenho um parceiro. Se não estiver, sei que não tenho. Mas agora vamos ver o que teria acontecido se os assassinos de Roth tivessem realmente tido sucesso na primeira tentativa e Michael nunca tivesse chegado a Havana. Após a eliminação de Michael, a família Corleone estaria em completo desespero. Fredo, sendo o subchefe, seria esperado para assumir. Mas há um grande problema. Fredo não era conhecido por suas qualidades de liderança, nem por sua genialidade tática e estratégica. Sua reputação o precedia da pior maneira possível. Então, a questão é, por que Michael o colocou como subchefe, uma posição extremamente poderosa, basicamente a segunda mais alta na máfia? Isso foi um sinal do fracasso de Michael em entender as pessoas, talvez até seu primeiro grande erro? Bem, não exatamente. Embora parecesse que a única razão pela qual Michael colocou Fredo nessa posição era porque ele era seu irmão e não queria ferir ainda mais seu ego. Na verdade, foi algo bastante brilhante. Na máfia, o cargo de subchefe é de vital importância para a família, mas mais importante ainda, eles exercem imensas quantidades de poder e influência
influência sobre a família. Então, depois que Clemenza faleceu de um suposto ataque cardíaco e Michael precisou nomear um novo subchefe, ele precisava garantir que quem quer que fosse demonstrasse lealdade absoluta a ele e nem sequer pensasse em traição ou romper com a família. Assim, em vez de dar essa posição a um dos candidatos mais óbvios e capazes, ele a deu a alguém que sabia que poderia controlar facilmente. Alguém que nunca pensaria em ou teria a ambição, muito menos a capacidade de executar um golpe, alguém de seu próprio sangue, que certamente nunca o trairia. E, de certa forma, funcionou. Michael limitou o poder de seus principais homens, de modo que todo o poder fosse mantido por ele, mas também para garantir que não ferisse ainda mais a reputação e o ego de seu irmão mais velho. Ele lhe deu alguma responsabilidade e status para, pelo menos, salvar o nome da família Corleone. Michael confiava em poucas pessoas, mas mesmo com seus homens mais confiáveis, ele não era completamente aberto em tudo. Agora Fredo é o padrinho e, com Fredo no comando do império criminoso mais poderoso do país, ou até do mundo, todos agora assistiriam a esse outrora poderoso império ser dizimado. Mas na mente de Fredo, ele poderia finalmente provar que era realmente inteligente. Não como todo mundo diz, como burro, sou inteligente e quero respeito. Dentro da organização Corleone, seria apenas uma questão de tempo até que os soldados até os capos começassem a desertar ou se juntar a outra família, tentando se afastar o máximo possível dessa catástrofe. Mesmo com Tom e outros membros de alto escalão tentando manter as coisas sob controle, eles simplesmente não conseguiriam. Mesmo quando Michael assumiu o controle, todos tinham dúvidas sobre suas capacidades de ser o Don, e não demorou muito para que alguns dos membros mais graduados começassem a trocar de lado. E isso com o fato de reconhecerem que Michael era inteligente e até um herói de guerra, além de compartilhar várias qualidades semelhantes às de Vito. Mas mesmo assim, isso não foi suficiente para convencer alguém como Salvatore Tessio, um dos fundadores originais da máfia da família Corleone, um amigo leal de Vito que não tinha fé na habilidade de Michael. Então, você pode imaginar quais seriam as reações se Fredo se anunciasse como o novo Dom. Quando a notícia se espalhasse, isso seria a melhor notícia que eles poderiam desejar. Antigos rivais e novos, todos quereriam uma parte desse império em ruínas. Eles começariam a cercar a família Corleone até decidirem atacar. Observando alguém como Fredo, seu reinado seria tão curto que ele nem teria tempo de tomar decisões importantes. É até provável que, uma vez que percebesse o que tinha feito, ele simplesmente fugiria para o mais longe possível, deixando tudo em um caos ainda maior do que antes. Mas no início, ele começaria a ser informado por Tom sobre a situação atual. Ele então tomaria todas as decisões erradas possíveis, até chegar ao ponto em que as consequências de suas ações teriam que ser respondidas. Nesse cenário, a pessoa em maior dificuldade não é Fredo, que nesse momento está delirando, e o peso dessa responsabilidade está lentamente pesando sobre ele. Mas na verdade é Tom Hagen, que agora está em grandes apuros. A essa altura, Tom teria percebido que Fredo teve algum envolvimento e concluído o que exatamente aconteceu na tentativa de assassinato de Michael. Mas agora ele está em um sério dilema. Tom precisa tomar uma decisão e rapidamente. Ou ele deixa Fredo assumir e assiste a família lentamente desmoronar, pelo menos dando a Fredo a chance de provar a si mesmo, ou ele deveria assumir o controle e salvar a família, o que implicaria eliminar Fredo e assumir como Dom. Como mencionamos, o reinado de Fredo quase certamente seria muito breve e, mesmo que ele aproveite os primeiros dias, logo tudo desmoronaria ao seu redor. Mas antes de perder o controle, Hyman Roth e Johnny Ola continuariam a manipulá-lo por mais um tempo, extraindo tudo o que quisessem do Império Corleone antes de descartá-lo. E agora todos nós entendemos o quão maquiavélico Hyman Roth era, e assim ele seguiria seus princípios. Maquiavel afirma que as pessoas devem ser acariciadas ou esmagadas. Se você causar um pequeno dano, elas se vingarão, mas se você as destruir, não haverá nada que possam fazer. Se você precisar ferir alguém, faça-o de maneira que não precise temer sua vingança. E como Roth não gostaria de arriscar uma retaliação da família Corleone, ele tentaria esmagá-los completamente. Mas antes disso, Tom Hagen provavelmente teria forçado Fredo a sair e assumido o controle ele mesmo. E assim, Tom agora teria que enfrentar Hyman Roth ao mesmo tempo em que tenta defender os inúmeros inimigos tentando dilacerar a família Corleone, que está literalmente em seu momento mais vulnerável. Então, vou deixar com você. Quem venceria, Hyman Roth ou Tom Hagen?